Bom dia, crianças! Vamos à nossa aula de ciências de hoje, quarta-feira, 24/6. Abram o livro de vocês na página 220. Vamos lá. Essa é a imagem que está aí na página do livro de vocês, viu? Vocês vão acompanhar a leitura observando a página do livro. Até porque eu acho que a letra ficou bem pequenininha aí, então você tem que olhar para o seu livro, certo? O que fala aí? Relações entre os seres vivos. Pode não parecer, mas os seres vivos estão em constante interação, seja com o ambiente, seja com outros seres vivos. Isso porque eles não vivem isolados no ambiente. Mas como será que ocorrem essas interações? Elas trazem benefícios ou prejuízos aos envolvidos? Essas questões a gente vai discutir aqui nesse capítulo, no capítulo 6 de ciência, certo? Observe bem a imagem que está aparecendo para vocês. O que você pode observar nessa imagem? Qual é a relação existente entre o tubarão branco e o lobo marinho representado na fotografia? Que relação é essa, gente? O que está acontecendo aí? O tubarão está se alimentando do lobo marinho. Então, é uma relação alimentar. Ele vai servir de alimento para o tubarão, o lobo marinho, certo? Nessa relação, qual é o animal beneficiado e qual é o prejudicado? Você vai dizer que quem se beneficiou aí é o tubarão, né? E quem se prejudicou é o lobo marinho. Porque o benefício do tubarão é que ele obteve a alimentação dele, né? E o do lobo marinho, o prejuízo, né? Que ele foi prejudicado, é porque ele vai morrer para servir de alimento para o tubarão. Mas isso é uma coisa que é normal na natureza, viu? Sei. Você acha que esse tipo de relação ocorre entre outros seres vivos? Com certeza, gente. O ser humano e outras espécies de animais, eles estão sempre buscando uma forma de se alimentar. Até porque a gente já estudou que o único ser vivo que produz o próprio alimento são as plantas, lembram? Então vamos lá. Observe bem essas relações entre esses seres vivos aí nessa página. Aí, de que forma a girafa está interagindo com a vegetação aí? De que forma? Com o ambiente, com esse ambiente aí. De que forma o gavião está interagindo com essa cobra? De que forma os leões estão interagindo com a zebra e o gafanhoto? De que forma ele interage com a planta? Então, essa interação, essa relação aí é alimentar. Eles estão obtendo energia através dos alimentos. Os seres vivos podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos, como essa imagem está mostrando aí, né? Aqui é com o ambiente, que são as plantas, e aqui com outros seres vivos, né? Porque um depende do outro. A forma de interação nesse caso aqui é a alimentação, viu? Em todos esses 4 casos aqui, eles se alimentam e estão ao mesmo tempo interagindo. Nós sabemos que as plantas elas interagem com o ambiente para ela produzir o próprio alimento. Lembram que a planta produz o próprio alimento através da fotossíntese, por meio da luz solar e outros fatores que nós já estudamos? Então, a planta é o único ser capaz de produzir o próprio alimento. Não esqueçam disso, gente. Para a gente falar sobre essa temática, a gente tem que saber o que é o ecossistema, que é isso aqui, ó. Cada conjunto disso aqui, o ecossistema, seres vivos mais ambiente. É caracterizado pelo conjunto formado pelos seres vivos, o meio físico e químico que ocupam e pelas interações que estabelecem entre si e com o meio. No caso aqui, a gente vai ver as interações alimentares, né? Essa relação. Antes, vamos lembrar que, de acordo com a alimentação dos animais, e isso está incluído o ser humano, né? Eles podem ser herbívoros, quando eles se alimentam somente de plantas,
Podem ser carnívoros, quando se alimentam somente de outros animais, e onívoros, quando eles se alimentam dos dois, de plantas e de animais. E aí tá os exemplos de cada grupo, viu? Dá para identificar aí cada animal, né, gente? Então, de acordo com a alimentação, ocorre essa divisão aqui, ó, herbívoros, carnívoros e onívoros. Hoje a gente vai ver especificamente essa relação que recebe o nome de cadeia alimentar. É a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de uma comunidade. Aí, numa cadeia alimentar, eu sempre vou começar com o produtor, que é a planta. Aí vem os consumidores e, por último, os decompositores. Isso aqui é o que você tem que saber quem é quem nessa cadeia alimentar, certo? No livro de vocês tem uma imagem na página 222 que eu não consegui achar na internet, mas eu peguei essa daqui que mostra também esse esquema. Aí diz assim no livro de vocês, o capim, que é a planta aqui, ó, produz seu próprio alimento, certo? Digamos aqui que o preá, ele vai se alimentar do capim, ok? A cobra vai se alimentar do preá, certo? Mantendo essa relação. A siriema da cobra e o lobo-guará da siriema. Então, um vai buscar energia para poder sobreviver. E, por último, vem os decompositores, que são as bactérias e os fungos, que vão decompor o último animal da cadeia alimentar. Depois começa tudo de novo. Então, é um ciclo, certo? E aí, no livro de vocês, diz assim, essa sequência aqui que está sendo mostrada, de relações alimentares entre os seres vivos, em que um ser vivo serve de alimento para o outro, é chamado de cadeia alimentar. Cada ser vivo ocupa um lugar determinado, uma posição, né? E, de acordo com essa posição, ele recebe uma denominação. Vamos lá. O capim, digamos aqui a planta, ele é autótrofo, ou seja, ele produz o próprio alimento. Então, ele é o produtor. O grilo é o consumidor primário, porque primeiro ele vai comer a planta. O sapo é o secundário, o consumidor secundário, porque vai se alimentar do gafanhoto. A cobra é o terciário, terceiro, vai se alimentar do sapo. E o quaternário, que é o gavião, vai se alimentar da cobra. Então, segue uma ordem na cadeia alimentar, ok? E esse nome aqui, ó, heterotrófos, é porque eles não produzem o alimento deles, que nem a planta, certo? Então, eu sei que tem os produtores numa cadeia alimentar, os consumidores e os decompositores. Vocês lembram, né? Aqui eu tenho um exemplo de cadeia alimentar da água, que é aquática, e outra cadeia alimentar também que é localizada na água. Aquela que eu mostrei anteriormente, essa aqui, é uma cadeia alimentar terrestre, certo? E essas aqui, aquáticas. Observe aí que todas começam com o produtor e terminam com o decompositor, certo? Aqui, ó. Produtores, que são as plantinhas que vivem debaixo da água, né? E, por último, os decompositores. A teia alimentar, ela é o conjunto de várias cadeias alimentares. Tá bem no livro de vocês, na página 226, certo? Então, aqui é uma teia, porque aqui eu tenho as plantas, que são os produtores, e tenho os decompositores, certo? Mas eu não tenho como especificar quem vai comer quem vai se alimentar de quem, porque pode ser que o alimento da onça não esteja ali perto dela, esteja um pouquinho mais longe. Aí vai criar essa rede para a obtenção de energia de uma cadeia alimentar que vai se transformar em teia alimentar. Então, conjunto de várias cadeias alimentares. Uma teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares, porque vai ocorrer diversos percursos
em que a matéria e a energia podem seguir numa comunidade. Teias alimentares é uma interligação de várias cadeias alimentares. Olha aqui, são raros os seres vivos que se alimentam apenas de uma única espécie, isto é, o mesmo ser vivo faz parte de várias cadeias e com isso vai criar uma teia, porque ele pertence a um tipo de cadeia, mas ele está lá na outra também, certo? Então vai ocorrer essa interligação entre as cadeias alimentares que se transformam em teias alimentares. Essas questões aqui, gente, é para você copiar no caderno de ciências e responder, certo? Você vai definir o que é uma cadeia alimentar e o que é uma teia. De acordo com a posição que ocupa em uma cadeia alimentar, como podemos classificar cada ser vivo? Falei, está no livro de vocês também, tudo explicando direitinho. Numa cadeia ou teia alimentar, informe quem são os produtores e os decompositores. Sempre são os mesmos, tanto na teia quanto na cadeia alimentar. Dê as definições dos termos abaixo e cite exemplos. O que são animais herbívoros, que são animais carnívoros e o que são animais onívoros. A quinta, de acordo com a imagem da página 226, a página 226 ela vai mostrar uma teia alimentar. Certo? Nessa página aqui. Você vai escrever no caderno 3 cadeias alimentares com esses animais que estão sendo mostrados nessa página. São 3 cadeias alimentares, gente, viu? Então, as atividades de hoje, você vai realizar a leitura das páginas 220 a 229. Atividades fotocopiadas. A aula de artes vai ser arte e ciências. Você vai recortar, recorte e colagem para montar uma cadeia alimentar no caderno de ciências. A atividade vai estar na escola disponível e eu vou estar enviando também para o e-mail dos pais que me forneceram os e-mails, certo? E a atividade escrita no caderno, ok? Então, na próxima aula, a gente faz uma correção do que foi feito nessa aula e dá continuação aos assuntos para a nota da 4ª avaliação, viu, gente? Bons estudos, até a próxima aula, beijos!